Em 5 segundos, forma-se a rede da Comunidade Família de Deus. 5, 4, 3, 2, 1. Seja bem-vindo ao programa da Comunidade da Família de Deus. Deus vai falar com você agora. Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando com mais um programa Frente de Libertação, uma realização da Comunidade da Família de Deus, uma igreja séria, uma igreja compromissada com a palavra da verdade. Eu sou o Bispo Fábio e comigo aqui hoje está o pastor Vantuir Calisto, é o nosso pastor da Comunidade da Família de Deus, lá do Campo Belo de Viracopos. A graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Vantuir Calisto. A graça e a paz, Bispo Fábio, a graça e a paz, nossos telespectadores. É um grande prazer estar aqui com você neste dia, Bispo, para podermos falar um pouco da palavra do Senhor, ensinar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém. Falar da palavra de Deus, para nós é um privilégio, né, pastor Vantuir? Para nós é um privilégio, porque Deus ele tem chamado homens e mulheres para estar à frente do trabalho de libertação, para estar levando essa palavra de salvação, e para nós é um grande privilégio, Bispo, estar aqui, poder falar com nossos telespectadores, poder levar essa palavra em cada coração, que eu creio que traz vida e vida com abundância, como diz a palavra do Senhor. Bom, e é muito bom nós podermos estar aqui hoje para poder falar de salvação, falar de ajuda. Você que precisa de ajuda, esse é o objetivo desse programa. O programa Frente de Libertação chegou para mudar a sua vida, para mudar a forma em que você enxerga, a forma de como você vê as coisas. Inclusive, nós falamos no programa passado sobre a mudança da mente, como é importante nós trazermos uma transformação na nossa mente. E hoje nós vamos falar, pastor Vantuir Calisto, da raiz de amargura. Uma pessoa que vive com uma raiz de amargura, ela vive com um problema não tratado, e a raiz de amargura, ela desenvolve várias enfermidades, porque a raiz de amargura abre as portas para um espírito de enfermidade na vida da pessoa, e a pessoa ela acaba sofrendo de doenças psicossomáticas, por exemplo. E a doença psicossomática, de verdade, ela traz muito prejuízo para pessoas. Eu já vi pessoas tirarem a vida por causa de uma doença psicossomática não tratada, pastor Vantuir. Tem muitas pessoas, Bispo, então, sofrendo nesses últimos tempos com todo tipo de doença da mente, né? As doenças que afetam o psicológico das pessoas. Então, sobretudo a depressão. A depressão também tem aí um fundamento na base dele, que é a amargura também, que traz aí grandes consequências para a pessoa, né, no seu psique, traz também não só, mas isso acarreta também, Bispo, para o seu físico, para o seu corpo. Isso é que nós queremos trabalhar com você, mostrar para você que há solução, que há a libertação, que há a cura de todo esse tipo de enfermidade, em nome de Jesus. Inclusive, pastor Vantuir Calisto, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre Hebreus capítulo 12, o versículo 15. Olha só como essa palavra nos orienta. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Preste atenção, porque Deus vai dar a direção para a sua vida através da palavra dele. E a palavra dele é salvação, é regeneração, é renovação. No judaísmo eles costumam falar de techuvá, que é o retorno para Deus. Hebreus capítulo 12, o versículo 15, ele diz assim: cuidando bem, para que ninguém se prive da graça de Deus. Ele já começa com uma orientação de cuidado, né? Ele já começa com um aviso para que você se cuide, cuidando bem. Lá na versão na Bíblia do Rei James, ele começa dizendo assim:
cuidando diligentemente, né? Observando diligentemente, com muita atenção, com muito cuidado, de que ninguém se prive da graça de Deus. É possível sim um ser humano frustrar a graça de Deus, pastor Vantuir, como esse texto diz, né? Nós podemos até mesmo cair ou sair da graça de Deus, da presença de Deus, se nós agirmos fora dos limites da cruz de Jesus. E aí o texto diz assim: cuidando bem de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Por quê? Porque tentar viver para Deus fora da ordem que Ele determinou, que é a cruz, que é Jesus Cristo, vai levar a pessoa apenas ao fracasso. É só isso que a pessoa encontra vivendo fora da ordem que foi determinada de Deus. O fracasso, seja o fracasso na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida financeira, amorosa, conjugal, enfim. Viver fora da ordem de Deus é viver no fracasso. Vai levar a pessoa no fracasso, e isso vai proporcionar na pessoa essa raiz de amargura. Só que não tem só isso, o texto continua dizendo assim: e por ela muitos sejam contaminados. Pastor Vantuir Calisto, a amargura, ela é um sentimento que demonstra a falta de um espírito de reconciliação na pessoa. A pessoa precisa desenvolver esse espírito de conciliação, porque a raiz de amargura é isso que ela traz na vida da pessoa. Agora, essa reconciliação pode ser com alguém que te fez um mal, alguém que te feriu, né? Porque a falta de perdão, ela faz isso. Só que a reconciliação consigo mesmo e com o próprio Deus também traz uma raiz de amargura, pastor Vantuir. Exatamente, bispo. Se a gente vê, como diz, cuidar, né? Ou atentando, como está aqui a minha versão também, bispo, olhar para a palavra de Deus, entender que a palavra de Deus, ela é um escudo, ela é uma blindagem para nossas vidas, para o nosso coração. E a palavra de Deus também, bispo, ela nos ensina algo interessante, que fala sobre relacionamento com Deus e com o próximo. Então toda raiz de amargura traz aí uma divisão, né, entre o relacionamento da pessoa para com Deus e para com seu próximo, né, trazendo discórdia, desavença. Quantas famílias não estão destruídas? Talvez a sua família está nessa situação. Há discórdia, há desavença, há conflitos no lar que precisa ser tratado. Mas primeiramente, bispo, essa pessoa precisa entender que o tratamento começa no relacionamento com Deus, no encontro com Deus, para que venha tirar toda essa raiz de amargura do coração. Aí começa o tratamento verdadeiramente e a libertação, bispo. Por exemplo, se uma pessoa estiver maquinando um projeto de vingança no coração dela, de se vingar-se, aí então começa a nascer dentro dela, porque a palavra raiz é uma coisa que está na intimidade, é uma coisa que você não vê. Quando você planta qualquer planta, você não enxerga a raiz, mas ela está ali, ela está desenvolvendo, ela tá sugando o nutriente da terra, os minerais que a terra produz para que ela possa viver. Da mesma forma, assim, é a raiz da amargura. Ela está sugando de você forças, ela está sugando de você energias e lançando você em uma vida amarga, definhando a sua vida. Você vai se definhando. O trabalho que a comunidade da família de Deus tem feito é ajudar as pessoas que estão se definhando por causa de uma tristeza, por causa de uma amargura, de um trauma não tratado, a se libertar disso, a ter um encontro real com o Senhor Jesus. Porque se nós analisarmos esse texto de aos Hebreus, nós vamos ver, pastor Vantuir, que esse mal, ele até contamina os outros, porque o final do versículo diz assim: trate essa raiz de amargura, impeça que ela brote em você, e por ela muitos sejam contaminados. Ou seja,
ela tem o poder até de contaminar as pessoas que estão em volta, porque uma pessoa amargurada, pastor Vantur, ela acaba causando dano para as pessoas que convivem com ela. Às vezes a mãe, o pai, o esposo, a esposa, enfim, alguém chega e fala assim: eu não aguento mais essa situação que essa pessoa está vivendo. Ou seja, ela acaba transmitindo, contaminando as pessoas em volta. O lar, que era para ser um doce lar, se torna um fel. A amizade se torna um fel. Então tudo se torna um fel quando você está amargo. Até os melhores amigos, amigas acabam se afastando de você, e você acaba transferindo a responsabilidade para elas, pastor Vantur, enquanto o problema está nela. Exatamente, acaba se tornando, bispo, uma pessoa tóxica, né? Aquela pessoa que ninguém suporta estar perto, que ninguém quer estar perto, não quer ter um relacionamento. Então isso é prejudicial. Isso afeta não só no nível da família, mas social. Para onde ela for no trabalho, né, nos seus relacionamentos, a pessoa não consegue ter uma vida de qualidade de relacionamento com o próximo, bispo. Então isso precisa ser tratado, isso precisa ser cuidado. E só há um meio de tratar para que essa raiz de amargura ela não cresça, não se desenvolva. Por exemplo, bispo, se a gente fazer uma analogia aqui, uma raiz de uma árvore muito grande, quando você observa, né, ela destrói muros. Se você passar em calçadas, você vê uma raiz que não foi ali cuidada, uma planta que não foi cuidada, uma árvore, né, aquela raiz, ela passa a destruir tudo que está em volta. Então a raiz de amargura, ela tem, na verdade, essa função de destruir tudo que pode destruir. Vai crescendo e trazendo aí para a sua vida desgosto, desabor, e não é isso que Deus quer. Deus, na verdade, Ele quer mudar a tua história, quer trazer paz, né, bispo? Quer trazer uma vida nova, em nome de Jesus. Por exemplo, talvez você esteja com um sentimento de vingança. Às vezes não é isso, mas talvez você tenha lembranças de coisas que aconteceram lá atrás, detalhes, né? Você vê que tem detalhes nessas lembranças que está vindo lá de trás. Você não consegue se livrar dessas recordações que há na sua vida, que traz em você tristeza, que traz em você sentimentos ruins. Uma outra coisa, ressentimentos. Se há em você ressentimento a uma pessoa, a uma causa, e muitas vezes ressentimento, uma frustração com você mesmo. Você fala: eu não consegui fazer isso, eu não consegui abrir essa empresa, eu não consegui desenvolver esse projeto. Ou um ressentimento de um casamento que não deu certo, um relacionamento que não deu certo, o ressentimento com alguma coisa que o esposo fez, o ressentimento com alguma coisa que a esposa fez, um filho, uma filha, um pai, uma mãe. Se você não tratar desses ressentimentos, essa raiz de amargura, pastor Vantur, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. É verdade, bispo. As decepções da vida nos trazem isso, né? Por isso nós temos que tomar muito cuidado, bispo, porque o dia a dia é trabalhoso, a vida é trabalhosa. Nós sabemos que não é fácil. Por isso que nós temos que brindar a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus, para que todo esse tipo de coisa que vem para destruir a sua vida, que vem trabalhar na sua mente, e Satanás ele usa muito bem essa técnica, essas táticas de lançar setas malignas para destruir a sua mente, com as frustrações que você tem no seu dia a dia, no seu planejamento, nos seus sonhos. Então você precisa mesmo se fortalecer e buscar o que? A libertação completa por meio da palavra de Deus, por meio do encontro real com Deus. Isso nós só temos, bispo, quando nós entendemos que precisamos de ajuda, que precisamos de buscar ajuda no lugar certo, dentro da casa de Deus. Se nós formos para dentro das Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar inúmeros casos de amargura não tratada. Por exemplo, a amargura de Levi e de Simeão, está em Gênesis capítulo 34. A amargura de Levi e Simeão
essa raiz que brotou dentro do coração deles, trouxeram um desejo de vingança. Eles resolveram vingar. Gênesis capítulo 34, no versículo 14, diz assim: e eles, ou seja, os irmãos de Diná, disseram-lhe a Siquém e aos que estavam com ele: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque entre nós é abominação. Mas com esta condição lhes consentiramos, se fordes como nós, que circuncide entre vós todo varão. Então lhes daremos as nossas filhas e tomaremos nós as vossas, e habitaremos convosco e seremos um povo. Os filhos de Jacó aqui, eles já começaram a mostrar para o povo que eles estavam fazendo uma aliança, as características de uma última instância: ou faz, ou se vocês não fizerem como nós não vamos se unir. O nosso povo não pode se unir com o seu, vocês não podem casar com o nosso, se vocês não fizerem isso. E logo depois, isso levou um desejo de vingança, um desejo de matar aquele povo, de assassinar aquele povo, porque a raiz de amargura dentro deles não foi tratada. A história começa no capítulo 34, logo no versículo 1, que fala de Diná, quando os povos de outra terra queriam casar com Diná, né? E então foi-lhe feito, como eles não queriam entregar a irmã para esse povo, eles fizeram então, pastor Vantuir, uma proposta. Aí o versículo 17 diz assim: mas se não derem ouvido para vos circuncidar, tomaremos a nossa filha e iremos. No versículo 18 começa a vingança. Diz assim: e pareceram boas as palavras a Amon e a Siquém, filho de Amon, e não demorou o jovem a fazer isso. Ele não queria adiar a circuncisão, porque ele queria se casar de fato com Diná. Não era circuncidado, mas ele diz: se a questão for circuncidar, eu vou fazer isso, porque a filha de Jacó a tinha agradado, e ele era o mais honrado de toda a casa dos seus pais. Então Ramon e Siquém, seu filho, vieram à porta da sua cidade e falaram aos varões da sua cidade, dizendo: estes homens são pacíficos conosco, e habitarão nesta terra e negociarão nela, pois eis que a terra é bastante larga e espaçosa para eles, e nós tomaremos as suas filhas por mulheres e lhe daremos as nossas. Ou seja, nós vamos fazer uma união de sangue, o que chamamos de laços de alma e laços de sangue. Isso depois a gente pode falar num outro programa. Mas só com esta condição, ou seja, a condição da circuncisão, consentiram eles em morar conosco, para que sejamos um só povo, que se circuncide todo varão que há entre nós, como eles circuncidados. E eis que as suas riquezas e posses e todos os seus gados também serão nossos. Consentimos somente nisso, e eles morarão conosco. E obedeceram Ramon e Siquém, o seu filho, e a todos os que saíram pela porta da cidade, e circuncidaram todo varão, a todos quantos saíram pela porta da sua cidade. Então aqueles começaram a circuncidar todo homem, para poder fazer a aliança com a descendência de Jacó e fazer um alinhamento de povos. E aconteceu que ao terceiro dia, quando sentiram eles a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e vieram contra a cidade animosamente e mataram todos os varões. Então veja que dentro deles havia uma raiz de amargura contra esse povo. Não foi tratado a raiz de amargura que havia dentro de Simeão e Levi. Não houve uma liberação de perdão pelo que aconteceu lá atrás.
Então eles arquitetaram um plano, projetaram um plano de vingança. Vamos falar para eles circuncidarem, porque se eles circuncidarem, porque eles vão ficar fracos. A circuncisão não é fácil, né? A circuncisão não é fácil para o homem, principalmente adulto, porque a circuncisão ela faz quando criança. Agora veja se o povo de Israel iria aceitar aquele povo só porque fez circuncisão. O israelita só aceita outra pessoa no judaísmo quando a circuncisão é feita com 2 anos de idade. Então uma pessoa que se converte ao judaísmo e depois faz a circuncisão depois de velho, essa pessoa jamais será aceita dentro do judaísmo. Por isso que se criou hoje uma outra comunidade dentro do judaísmo, né? Dentro da própria cultura judaica, que são aqueles que fazem uma techuvá, vão para o judaísmo depois de adulto, né? Fazem uma circuncisão depois de adulto, depois que eles estão adultos, após a sua conversão. E esses judeus são chamados de Anussim. São chamados de Anussim. Porém, a comunidade judaica não os recebe. Por quê? Para a comunidade judaica aceitar um judeu Anussim, que é aquele que se converteu ao judaísmo depois e circuncidou, eles terão que aceitar os árabes como seus irmãos. E os judeus não aceitam os árabes porque o judeu faz a circuncisão com 8 dias, falei 2 anos, né? Fazendo uma correção aqui, com 8 dias de nascido. 8 dias. Enquanto os árabes fazem a circuncisão aos 14 anos de idade. Por isso que eles não são aceitos. Então jamais o judeu vai aceitar um árabe por causa da circuncisão com os 14 anos de idade, enquanto os judeus são aos 8 dias após o nascimento. Então eles aproveitaram aqui a fraqueza. Veja que no 3º dia o povo estava com muita dor, e eles com muito ânimo estavam felizes, foram lá e mataram a todos. Então não há o que justificasse a atitude deles. Não há o que justificasse o que fizeram com esses homens. Então, pastor Vantur, veja que o versículo 26 assim: e deram morte ao fio da espada a Ramon e a Siquém e seu filho, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. E os filhos de Jacó vieram aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam violentado a sua irmã. Tomaram as suas ovelhas, vacas, os seus jumentos e o que havia na cidade e no campo, e toda a sua fazenda. Levaram cativos todos os seus meninos e as suas mulheres, e saquearam tudo que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tende-me turbado, me fazendo abominável aos moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. E tendo aos poucos homens, ajuntar-se-ão contra mim e me ferirão, e eu serei destruído, eu e a minha casa. E eles responderam: devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta, enquanto aquele homem, na verdade, ele queria casar com aquela moça, fez o que estavam sendo requeridos, né? Então veja que uma raiz de amargura, porque eles não queriam que a irmã casasse com o príncipe daquela nação, uma raiz de amargura não tratada fez aqueles homens tomarem decisões abomináveis. Agora, não acha que isso ficou impune às mãos de Deus? Não acha que isso ficou impune para eles? Então veja, pastor Vantur, que uma raiz de amargura não tratada, ela leva a pessoa a cometer atos que depois haverá consequências. Consequências muito graves, né, bispo? Porque se trata aqui de uma família inteira. De um pai que ficou perturbado, preocupado com a reação dos povos, né, que gerariam inimigos contra a vida dele. E é interessante, porque foi uma trama, não foi de um dia para o outro. Eles foram pensando, eles foram analisando como eles poderiam
né, vingar a sua irmã, a Diná, né? Até porque Amon ele havia violentado ela. Depois ele enamorou, desejou casar com ela, e aí então eles fazem essa proposta, mas essa proposta por trás aí, né, bispo, que nós estamos vendo, tinha uma intenção de destruir, né, esse príncipe, esse rei, né, esse povo. Mas tudo isso é consequência de uma raiz de amargura, né? E aí quando a gente olha para esse contexto aqui, que fala de família, né? Fala de relacionamento, de pessoas, e por mais que Deus, claro, Deus orientava o povo de Israel para que não, né, tivesse nenhum relacionamento com outros povos, né, bispo? Sim. Deus, ele deu esta ordem, mas aqui a gente vê que não foi só essa questão, a questão foi bem pior, porque os filhos aqui de Levi, eles queriam sim, né, destruir aquele povo, porque a raiz de amargura já tinha brotado no coração deles. Brotado no coração, porque logo nos primeiros versículos do capítulo 34, você vai ver que esse príncipe, ele entrou, ele pegou Diná, né, e ele violentou ela, né? Pelo menos o texto diz aqui, ele violentou ela. Agora, o pastor Vantur, nós vamos falar um pouquinho sobre a ligação de alma, a transferência de espírito. Você sabia que quando um homem ele se deita com uma prostituta, ele está fazendo uma ligação de alma com ela? Por exemplo, imagina que aquela prostituta, ela se relaciona ali com um cliente, espíritos são transferidos de um para o outro, nós chamamos isso de transferência de espíritos. Espíritos são transferidos de um para o outro. Imagina que no final do seu dia, aquela prostituta se relacionou com 5 homens, e o último que se relacionou com ela, transferiu dele como recebeu de outros 5 espíritos sobre a vida dele, porque Paulo, ele deixa bem claro, não sabe você que ao se deitar com uma prostituta, se casa com ela, se transformando os dois uma só carne? Então, nós chamamos de ligação de alma. A ligação de alma, tome cuidado com a ligação de alma, com os seus laços afetivos. Há muitas pessoas que estão nos ouvindo agora que se relacionaram com namorado, tiveram um relacionamento com uma pessoa a qual ela se relacionava, e hoje ela não está mais, mas ela recebeu uma transferência de espírito na vida dela. A alma liga a outra. Quando você se deita numa relação sexual com a outra pessoa, a alma daquela pessoa se liga a outra. O texto diz assim, olha, versículo 2: E viu Siquém, filho de Ramon, o Eveu, príncipe daquela terra, e tomou Diná, e se deitou com ela e a violentou. Versículo 3: Mas a sua alma se apegou a Diná. Pronto, houve uma ligação de alma. A sua alma se apegou a Diná, filho de Jacó, e se apaixonou por ela, por causa da ligação de alma. E falou afetuosamente a jovem, ou seja, aqui ele se referiu ao matrimônio, porque então ali houve uma ligação de alma, né? Houve ali uma transferência de espírito, e houve prejuízo tanto para ele quanto para o povo de Israel, porque os irmãos Levi e Simeão criaram amargura. Eles já não queriam mais que essa situação se resolvesse, o que levou eles a matarem todos da cidade. Veja que até pessoas que estavam em volta, que não estavam envolvidos com essa situação, foram afetados por ele, né? Então, nós aprendemos algumas coisas aqui com essa situação, pastor Vantur. Primeiro, o desejo de vingança levou esses homens a tomarem essas decisões. Então, muitas pessoas que estão nos assistindo agora, pastor Vantur, com o desejo de se figurar, com o desejo de anelar, podemos assim dizer,
cargos na igreja, uma função no trabalho, na empresa, termina gerando em amargura. Uma pessoa que almejava uma posição maior, né? Então, o humilde, a pessoa que é humilde, ele consegue não se apegar à amargura, à raiz de amargura, porque é só com humildade que o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida, pastor Vantur. Amém, bispo. E só fazendo uma correção aqui, que eu havia falado filhos de Levi, né? Na verdade não, filhos de Jacó. É uma correção, Simeão e Levi são filhos de Jacó. Estava aqui no contexto da história. Mas veja que a raiz de amargura, o bispo e amado telespectador, ela cega, né? Ela traz uma cegueira espiritual. E a consequência disso é tomar atitudes que não são devidas, né? Atitudes que não deveriam ser tomadas, sobretudo no calor da situação. Às vezes a família, né, está ali no conflito, a pessoa fica cega e acaba tomando atitudes que não seria atitude cabível, atitude correta no momento. Então precisamos tomar muito cuidado, até mesmo, igual o senhor disse, bispo, né, na questão de uma pessoa que almeja um cargo, deseja, né, quer ter um destaque em alguma área e ela não alcança por algum motivo e ela deixa brotar uma raiz de amargura em seu coração. E isso não traz benefício nenhum. Por quê? Porque, como eu disse, vai trazer uma cegueira espiritual, você não vai conseguir discernir, né, aquilo que você precisa fazer para você alcançar aquela vitória, aquela bênção que você precisa. E talvez nem seja aquilo realmente que Deus está colocando na mão da pessoa, não é verdade, bispo? Talvez nem seja aquilo e nem seja o momento, mas a pessoa não consegue parar para pensar, analisar e realmente ver se ele deve tomar aquela atitude ou não. Então, meu amigo, minha amiga, que você possa parar para pensar, né? Se há algum tipo de raiz de amargura que está brotando em teu coração. Eu não sei o que pode estar acontecendo na sua casa, na sua família, eu não sei o que pode estar acontecendo no seu trabalho ou até mesmo no seu ministério. Mas se você parar para pensar e fazer uma reflexão e olhar para a palavra de Deus com todo carinho, com todo cuidado, você vai ver que realmente você pode tomar uma atitude melhor do que deixar com que a raiz de amargura brote no seu coração. Nós temos um caso também de uma pessoa, pastor Vantur, que ela soube lidar com a questão da amargura e não deixou ser gerado no coração dela uma amargura. Mas é verdade, pastor Vantur, o senhor tem razão. É dessa forma. Nós vamos falar daqui a pouco sobre uma pessoa que conseguiu vencer essa raiz de amargura, não deixou brotar uma raiz de amargura no coração dela, quando repreendida. Porque tem pessoas que são repreendidas, ela não sabe lidar com a repreensão e gera nela uma raiz de amargura. Quando a pessoa não sabe lidar com uma repreensão do líder, do seu sênior, do seu pastor, do seu pai, da sua mãe, de um amigo, quando a pessoa não sabe lidar com uma repreensão, muitas vezes ela gera nela uma raiz de amargura. Mas aquele que tem o Espírito Santo sabe lidar com a raiz de amargura e sabe se controlar. Nós vamos para um breve intervalo, preste atenção nesse testemunho de vida que nós vamos colocar para você ouvir. Na sequência a gente volta. Testemunhos de libertação, pessoas que estão sendo libertas. Vamos para esse testemunho, daqui a pouco a gente volta. Fica por aí, aqui no nosso programa Frente de Libertação. Paz, irmãos, para quem não me conhece, eu sou a Viviane. Eu vim aqui hoje através desse vídeo para glorificar e honrar o nome do nosso Deus, que é maravilhoso e que é digno de todo louvor. Em 2019 eu fui diagnosticada com um problema na minha tireoide. A tireoide ela parou de funcionar. Então eu tive vários problemas, né, na área da saúde, como arritmia, depressão, insônia, pressão alta por conta da tireoide. E em 2020 eu comecei a campanha Águas da Restauração,
colocando, né, esse propósito de cura e restauração da minha tireoide, para que ela voltasse a funcionar normalmente, porque o Senhor me fez perfeita, e foi exatamente isso que o Senhor fez por mim. A campanha terminou numa terça-feira, na sexta-feira eu já tinha exames de rotina, fiz os exames, né, de sangue, levei para a médica na segunda-feira, e nem ela acreditou, porque a minha tireoide já estava trabalhando normalmente, os níveis dos meus hormônios já estavam com a porcentagem todas que precisava, meu corpo precisava, e ali eu glorifiquei ao Senhor, porque muitas pessoas precisam, né, ficar tomando remédio pro resto da vida, outras precisam tirar a tireoide, né, fazer a cirurgia, tirar a tireoide, e eu não precisei disso. Então, eu tenho só gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Logo depois eu fui diagnosticada, né, com um cisto no meu útero, e eu sentia muitas dores, né, no período menstrual, e a cada 6 meses a gente ficava de olho nesse cisto, e eu entrei numa campanha novamente, né, das águas da restauração, e é onde eu coloquei, né, a área da minha saúde que eu precisava, de mais uma vez das mãos do Senhor para restaurar, e mais uma vez o Senhor fez por mim. E eu fiz o exame agora, nas últimas semanas agora de dezembro, onde eu testifiquei, né, a cura que o Senhor tinha realmente feito, porque no último dia da campanha o Senhor falou comigo que Ele tinha me curado. E eu já não vinha mais sentindo as dores que eu sentia. E só que aí eu pude testificar, né, agora com os exames em dezembro, que realmente o meu cisto sumiu, desapareceu. O Senhor é bom o tempo todo, e eu queria encorajar você. Se posicione, persevere, porque o Senhor, Ele faz. O Senhor, Ele faz infinitamente mais para aqueles que o buscam. E eu creio que o Senhor tem maravilhas para a sua vida. Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Estou aqui com a irmã Rose, essa mulher abençoada. Amém. Ela, infelizmente, sofreu uma queda e ela bateu a perna e surgiu algumas feridas, o machucado ficou ruim. Ela estava tomando antibiótico, remédio, e deu algumas bolinhas, um caroço na perna. Ficou tudo encaroçada a perna. Ficou tudo encaroçado. Aí, terça-feira, na hora da oração, o pastor Reginaldo fez oração para mim, né? Porque estava doendo muito, machucado, tudo. Aí eu fui para casa, senti melhora, mas não deu aquela melhora. E hoje, na hora da oração, eu senti assim, sabe, uma dorzinha, mas eu falei assim, tá normal, doendo, né? E agora eu fui mexer na minha perna ali, porque eu fui passar a mão, e os pelotos subiu tudo. Quer dizer, a senhora foi, na hora da oração aqui agora, a senhora sentiu uma dorzinha, colocou a mão, umas pontadas, né? Colocou a mão e o caroço sumiu. O caroço acabou. Desapareceu. E a dor? Também acabou. Seja Deus, não sei. Fala assim, Jesus cura. Jesus cura. Jesus é maravilhoso. Com certeza, maravilhoso. E Ele já me curou várias vezes. Já me curou do coração. E olha, eu vou trazer os documentos que eu tenho em casa da minha. A senhora é aquela mulher que nós falamos aqui, ó. Quando o diácono Luiz estava testemunhando, ela foi curada do coração aqui, a irmã Rose. Da água do coração, graças a Amém. Deus. Amém. Jesus, vale a pena servir a Jesus. Maravilhoso. Eu sirvo a Deus a todo momento, em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Rose, vale a pena vir aí, ó. Campanha das correntes, das portas abertas, hein? Segundo dia, já recebeu uma cura aqui. Deus abençoe. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós estamos aqui com a Maria de Lourdes, olha, ouvinte da programação. Por acaso ela pegou a nossa programação, começou a ouvir, acompanha todas as mensagens, e foi através dessa programação de rádio que Deus começou a falar no coração dela. Amém. E começou a mudar a vida dela. E foi no culto da busca do Espírito Santo que ela recebeu o Espírito Santo, né, irmã Maria de Lourdes? Recebi o Espírito Santo na minha cama, porque eu fico até 4 horas da manhã ouvindo o pastor. Quando ele fala, já está chegando o fim, aí eu desligo, durmo um pouquinho. Mas, olha, essa rádio não pode sair do ar, meus irmãos. Eu, por enquanto, não estou podendo colaborar, mas logo que entrar com a minha aposentadoria, o meu dízimo, minhas primícias, eu vou colaborar. Essa rádio não pode sair do ar,
Porque eu sou um testemunho vivo de que Deus existe. Porque Ele me glória a tirou Deus. lá debaixo do pó e levantou, me pegou eu pelas mãos e levantou. Porque o que eu passei, eu ainda vou dar o testemunho vivo para vocês verem. Amém. Que uma pedra do sapato não é nada. A pedra você tira. Amém, irmã Maria de Lourdes. Fique com Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor. Louvado seja Deus pelo seu testemunho. Santo, santo é o nome do Senhor. Ó, nós vamos passar aqui o testemunho dela, a carta dela aqui, ó, um testemunho tanto, tá? Vocês estão ouvindo aí, nós estamos com um barulho aqui de ruído de som longe, algum som que tá tocando longe, mas creio que tá dando para ouvir aí. Irmã Maria de Lourdes, e o Espírito Santo é tão importante na vida da pessoa que Ele dá é. a paz, dá esse alívio. Ele me deu uma paz, um refrigério tão grande, mas tão grande que a paz que eu sinto ninguém me tira. Aleluia. Pode me dar pancada, pode fazer o que for, que cada pedra que atirarem em mim, Glória a Deus. eu vou construir o meu castelo, a minha casa Amém. sobre a rocha, em nome do Senhor Jesus. Vale a pena buscar o Espírito Santo? Vale a pena. Não percam tempo, irmãos. Vale a pena. Amém. Muito bem, estamos de volta aqui com a nossa programação Frente de Libertação, uma realização da comunidade da família de Deus. Estamos falando sobre a raiz de amargura e agora nós vamos falar de pessoas que souberam lidar com o problema da amargura. Quando você não acumula desejo. Aqui nós temos uma pessoa sendo representada por um líder sênior, e ele consegue lidar com a repreensão, porque há pessoas que também não conseguem lidar com a repreensão e geram dentro de si uma raiz de amargura. Há pessoas que lá no trabalho, pastor Vantur, o líder, o chefe, o encarregado, precisou repreender a pessoa, aquilo gerou uma raiz de amargura no coração dela e ela acabou até tendo que sair do trabalho. O trabalho se transformou em um peso para ela, pastor Vantur. O trabalho acabou se transformando em um peso e ela teve que até sair do trabalho. Na verdade, né, bispo? Talvez faltou humildade, né? Faltou humildade para receber a repreensão, para entender que a pessoa ela está num processo, e até a morte, um processo de crescimento, de aprendizagem. Então, quando a pessoa ela acredita que já sabe muito, que ela não precisa de uma orientação, de um ensinamento, bispo, ela acaba não aceitando uma repreensão, e até mesmo não só uma repreensão, mas uma orientação do seu líder. Talvez o líder quer orientá-la para o crescimento e a pessoa não consegue entender isso, e aí deixa com que a raiz de amargura brote no coração e prejudique todo o seu trabalho. Talvez uma carreira, bispo, anos na empresa, quando ela tem a oportunidade de melhorar a sua vida, né, de subir um cargo, melhorar o status até mesmo dele dentro da empresa, ele acaba jogando tudo por água abaixo, perdendo essa grande oportunidade, porque não tem a humildade de receber aí uma repreensão e até mesmo uma orientação, bispo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 18, nós falamos de Levi e Simeão. Agora nós vamos falar de Simão. Preste atenção. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos, ela era dado o Espírito Santo. Ou seja, o que foi que ele viu aqui? O que nesse texto ele viu? Ele viu e ouviu falarem em línguas e receberem o Espírito Santo, né? Essa língua aqui tem muito a dizer que não são aquelas línguas repetidas,
Mas aqui se trata de uma língua de anjos, dada pelo Espírito Santo. Os judeus mais antigos conseguiram interpretar como o aramaico antigo, né? Não tem nada a ver com as línguas que são repetidas nos dias de hoje. Ele viu o Espírito Santo descer na vida das pessoas e ele queria aquilo para ele. Aí o texto diz assim, ele ofereceu dinheiro, né? Ele ofereceu dinheiro, não era só uma oferta, não era só um dízimo, ele ofereceu dinheiro para que ele recebesse o Espírito Santo sobre a vida dele, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele que eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Ele queria ter o poder de transferir o Espírito Santo para a vida das pessoas, mas ele queria comprar isso. E o dinheiro não pode comprar a esse Deus. Deus, quando ele estabeleceu dízimo e oferta na igreja, foi exatamente para materializar o desafio que Deus fez entre o homem, de abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas sobre a vida dele. E para o homem provar que o dinheiro não é o seu Deus. Porque tem gente que o dinheiro é o Deus. Verdade. O dinheiro destruiu família, o dinheiro destruiu o casamento. O amor não é o dinheiro. O amor ao dinheiro. Porque ter o dinheiro não é errado, não é pecado. Eu antigamente, quando eu não tinha muita sabedoria bíblica, eu achava que era pecado ter dinheiro. Eu falava, misericórdia, eu quero ser pobre, eu não quero ser rico não. Graças a Deus esse espírito de miséria saiu da minha vida. Porque não é errado você ter dinheiro. O pecado é você amar a Ele acima de Deus e acima da sua família. Esse é o erro, né? Isso que traz um problema. Nós estamos falando da raiz de amargura, mas um dia a gente pode falar da raiz de todos os males. Então ele queria comprar, então o dinheiro não pode comprar os dons. Verdade. O dinheiro não pode comprar os dons. Aí o versículo 20 diz assim, mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Porque veja que o dinheiro dele era o Deus dele. Ele achava que o dinheiro podia comprar tudo, né? Pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então ele estava achando que o dom de Deus alcançava-se por dinheiro. Versículo 21. Tu não tem partes nem sorte nesta palavra, né? Nesse logos, nessa palavra poderosa, né? Nesse discurso. Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, desta tua iniquidade. Arrependa-te desta tua iniquidade. E ora a Deus para que seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura. Amargura, uma raiz de amargura, em fel de amargura, numa condição extrema de amargura. Em laços de alma, em algumas versões de iniquidade, de pecado, né? Uma escravidão pela cobiça por dinheiro, né? Querer poder para controlar os homens através do dinheiro. Versículo 24, veja que este homem, ele tinha um problema muito sério, ele queria comprar o dom de Deus por dinheiro. Mas quando ele é repreendido por Pedro, nele não gera uma raiz de amargura, pelo contrário, nele gera o desejo de arrependimento. É o que tem que acontecer na sua vida. Veja que ele estava errado, ele reconhece que estava errado quando o líder sênior o repreende, e ele libera aqui então uma palavra poderosa sobre a vida dele mesmo. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor. Aqui mostra uma atitude correta desse homem. Para que nada do que disseste venha sobre mim. Ora, ore você a Deus para que nada do que você disse sobre o dinheiro, o que ele diz? Ora, olha só o que ele diz. Você está em fel de amargura. Pedro diz assim, o teu dinheiro é uma perdição para você. Então ele fala, ora para que nada disso venha sobre mim. Ou seja, aqui nós vemos uma pessoa arrependida. E olha só, tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor,
voltaram para Jerusalém e muitas aldeias dos samaritanos, anunciando-lhe o evangelho. Então, esse homem foi humilde em receber uma repreensão e dentro dele não houve amargura, pastor. E veja, bispo, que Pedro, ele foi duro. Ele foi duro. Foi. Ele falou direto e na cara dele, Simão. Sim. Simão, você está em pecado, você quer algo que não é assim que se recebe. Pedro, ele não deu voltas, Pedro, ele não passou a mão na cabeça, ele foi direto. E aí mostra a humildade de Simão em aceitar a repreensão e até mesmo pedir para que Pedro orasse por ele, para que aquilo não viesse sobre a vida dele. Agora, quantos, bispo, hoje não aceita a repreensão do seu líder espiritual? Quantos hoje estão no fel de amargura, que quando o líder espiritual ele fala para a pessoa com todo o amor, com todo o carinho, mas de uma forma firme, a pessoa mesmo assim não aceita, né? Não mostra essa humildade que deveria mostrar, como Simeão está mostrando aqui. Isso é louvável, porque mostra que a graça de Deus e a libertação está disponível para todos, bispo. Agora, nem todos querem, né? Nem todos realmente abrem o coração e aceitam uma repreensão e até mesmo dura como esta aqui que a gente está vendo aqui, né, sobre a vida de Simeão, que almejava um status, uma posição, crendo que o seu dinheiro ele poderia comprar tudo, mas quando Pedro abre os olhos dele para a realidade espiritual, ele então desperta e ele pede até que Pedro ore para ele, bispo. E assim nós, pastores da comunidade da Família de Deus, bispo, estamos fazendo. Nós estamos levando a palavra ao teu coração e orientando, trazendo a tua realidade para que você abra os olhos espirituais e você entenda que esse mesmo fel de amargura, né, esse laço de alma, laço de iniquidade, né, pode também te abraçar. Então você precisa tomar cuidado e ouvir a voz de Deus por meio dos pastores que estão dispostos a trabalhar para que essa pessoa seja liberta, né, bispo? Amém. Então aqui no caso o problema dele foi o dinheiro, mas uns são o ego, uns são pessoas que não querem se curvar, não querem se dobrar. Existem várias situações. Para a gente finalizar o nosso programa de hoje, entenda, a amargura ela traz várias consequências. Por exemplo, a alma amarga, ela impede que nós entendamos o propósito de Deus para a nossa vida, em algumas determinadas situações. Segunda coisa, a alma amarga, ela contamina os outros, contamina por meio das suas palavras. As suas palavras acabam contaminando as outras pessoas, e isso pastor Vantuir, se espalha de tal forma que cresce, fermenta, por causa da situação da pessoa. Então, a situação que ela está vivendo de amargura, a palavra dela acaba trazendo adeptos à sua causa. Então, muitas pessoas se tornam adeptos à causa da amargura daquela pessoa. Uma outra coisa, a alma amarga, ela dá lugar para o diabo trabalhar na vida dela. E a alma amarga, ela pode afetar a saúde da pessoa, como nós falamos no começo dessa programação. Ela abre a porta para espíritos de enfermidades. Olha, nós queremos ajudar você. A comunidade da Família de Deus é uma igreja séria, é uma igreja que quer te ajudar. Então nos procure. Entre no nosso site, que é o portaldafamilia.com.br, portaldafamilia.com.br, acesse o nosso site e lá tem todos os nossos endereços. A nossa sede está localizada na cidade de Valinhos, na Rua das Gardênias, número 105, no Secap, é a mesma rua do Mercado Asp, atrás do Colégio Cecília Meireles. Em Campinas, estamos na Avenida Império do Sol Nascente, 824, no Jardim Aurélia. É a mesma avenida do Shopping Unimart com o Atacadão, atrás do Supermercado Enxuto.
No distrito de Ouro Verde, estamos na rua Plácido Suave, 160, atrás do terminal de ônibus. De dentro do terminal Ouro Verde, você consegue avistar a nossa igreja. Do Hospital Ouro Verde, você vê a nossa igreja. Estamos ali para poder te ajudar. No Campo Belo de Viracopos, nós estamos na rodovia Engenheiro Miguel Melhado, em frente ao cemitério dos Pisos. Quem entra em toda essa região do Campo Belo, São Domingos, Cidade Singer, Marisa, Campituba, vindo pela rodovia Santos Dumont, você vai passar em frente à igreja. A igreja está ali às margens da rodovia. Não tem como você entrar no bairro sem ver a igreja. Se por acaso você já passou na rodovia Engenheiro Miguel Melhado, você já viu a nossa igreja ali. Ela está ali para te atender. Temos pastores sérios, homens de Deus, que estão ali para orar pela sua vida. Nós vamos orar, o pastor Vantur Calisto vai levantar um clamor pela sua vida. Pegue o seu copo com água, sua fotografia, os seus currículos, os seus exames, porque é momento de oração, é momento de falar com Deus. Vamos orar. Amém. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, neste momento, Pai, de clamor, de oração, juntamente com esse teu filho, com essa tua filha, Pai, que está exercendo fé, meu Deus, que ouviu a tua palavra, Pai, e hoje ela sabe, meu Deus, o que precisa ser feito para que a libertação completa exista na vida dela, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, unindo a minha fé com este meu irmão, esta minha irmã e o bispo Fábio, nós, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos e colocamos a vida desta pessoa nas tuas mãos, a casa, a família, o trabalho, meu Deus, e tudo aquilo, meu Pai, aonde o inimigo tem colocado as mãos, aonde o inimigo, Pai, tem tentado derrubar, tem tentado destruir, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja quebrado toda a barreira, seja quebrado todo laço de alma, seja quebrado em nome de Jesus Cristo toda raiz de amargura deste coração, desta vida, meu Deus, e que a paz do Senhor, Pai, seja, Senhor Deus, derramada sobre esta vida, sobre este coração, sobre esta alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Beba com fé o seu copo de água, em nome de Jesus. Pastor Vantuir, Deus abençoe, shalom, até o nosso próximo programa, e te aguardamos ali na comunidade da família de Deus. Shalom, bispo Fábio, shalom, que Deus abençoe sua vida, e conhecereis a verdade vos libertará. Amém. Você ficou com o programa Frente de Libertação, uma realização da comunidade da família de Deus, sede Rua das Gardênias, 105 Secap Valinhos. A comunidade da família de Deus é uma igreja séria que tem compromisso com a verdade. Uma igreja família que cuida das famílias. Um lugar de paz e renovo para a sua vida. Conheça uma de nossas comunidades próximo de você. Há sempre um pastor amigo para te orientar. Acesse agora mesmo nosso portal www.comunidadedafamiliadedeus.com.br e localize uma igreja perto de você. Comunidade da Família de Deus.